Estamos aqui com a professora Vânia Gico e os professores Itamar Nobre e Zé Palmeira para falar um pouco sobre o Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais. Professora Vânia, a senhora pode falar um pouco sobre a origem do observatório, qual a proposta central? Boa noite, posso sim, né? Primeiro agradecer o convite, dessa oportunidade da gente falar do observatório. O Observatório Boa Ventura já tem 15 anos e ele foi originalmente composto por um grupo de alunos e professores para estudar as obras que a gente estava naquele momento trabalhando. E a obra mais pontual que a gente selecionou naquele momento, em 2001, foi uma obra do professor Boaventura de Souza Santos. Daí porque, mesmo a gente estudando outros repertórios do pensamento social brasileiro, como Câmara Cascudo, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, a gente, naquele momento, o foco eram os estudos do professor Boaventura de Souza Santos. Então, nesse tempo, era um grupo de estudos, e depois ele passou a um observatório. Hoje ele se chama Rede do Observatório Boa Ventura. Então, quando ele foi mudando de nome, ele foi mudando também de aprofundamento dos estudos, né? Então, a gente começou a estudar uma obra, depois a gente foi ampliando a obra, depois outros autores e, posteriormente, outros professores de outras universidades também, né? Então, agora ele, como Rede do Observatório Boa Ventura, a gente pretende que ele seja internacional. Professor, então, ele está situado em que local? Originalmente foi no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Em seguida, a gente começou a trabalhar com o Departamento de Comunicação, o professor Itamar, que já era nosso colega de outros estudos. E, posteriormente, a gente fez uma conexão com o Departamento de Direito, com o GESTO, na realidade, com um grupo de estudos lá no Direito, com o professor Zé Palmeira. Mas, assim, desde a origem, ele tem uma origem internacional, né? Os primeiros estudos que a gente fez foi com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde o professor Boaventura é o coordenador. E aí vem as demandas pela internacionalização da educação e nós fomos fazendo convênio com outras universidades. Hoje a gente é uma rede justamente porque, principalmente com as universidades portuguesas, nós temos vários convênios. Qual seria, então, a proposta central desse grupo? O que é que vocês estudam? O que é que envolve? O tema central dos estudos do observatório, hoje o observatório, está situado dentro das ciências sociais. Dentro das ciências sociais, ele tem uma pretensão de ser interdisciplinar. Então, ele vai buscar os estudos sociais da sociologia, da comunicação, do direito, da filosofia. Principalmente na área de ciências humanas, ele pretende ser internacional. E, assim, uma coisa que é bem interessante para a gente falar é que o foco das nossas discussões é o que a gente chama hoje das epistemologias do Sul. Ou seja, é um pensamento que se propõe a fazer uma contraposição, digamos assim, às ideias dominantes, né? Então, essa epistemologia do Sul, que tem outros nomes com outros autores, mas o professor Boaventura, inclusive, é quem faz o foco das epistemologias do Sul, que seria um pensamento que reflete a realidade numa contramão do que está sendo posto, que a gente chama uma contra-hegemonia, né? Acho que esse é o foco dos nossos estudos. Então, professor Zé, o senhor poderia falar um pouco sobre quem participa desse grupo, quem é que forma esse observatório e quem tem interesse, quem é que pode participar? Bem, esse grupo ele é composto de estudantes e professores, né? E hoje, como está dito, já ampliou para um observatório num sistema de rede, articula, portanto, várias parcerias e pode participar todo aquele que tem uma vinculação com as temáticas debatidas nas obras do professor Boaventura, como as epistemologias do Sul, né, os modos de produção do conhecimento, do direito e do poder, as questões atinentes às diferenças e envolve também aí uma rede articulada de grupos em várias universidades e também em bases de pesquisas, em grupos de pesquisas que tratam sobre os temas relevantes no campo da ciência política, das ciências sociais,
do direito, da comunicação, e de forma a ter como base discursiva as reflexões teóricas do professor Boaventura em articulação com outros autores da comunicação, autores do direito, da educação, da sociologia e outros segmentos afins. Então, no caso, além dos pesquisadores, de modo geral, discentes também podem participar de graduação e de pós-graduação? Sim, no observatório nós tivemos a participação de discentes vinculados a programas de pós-graduação e até também da graduação. A própria rede, né, por exemplo, no direito, nós temos vários alunos da graduação, temos alunos também da pós, que se articulam em razão de eventos, em razão de encontros de leituras e também de conferências, da promoção de trabalhos científicos e da publicação. Então, essa promoção desses trabalhos, eu queria que o senhor falasse agora um pouco mais sobre a produção. O que é produzido, qual o foco de produção realmente do trabalho de vocês? Primeiro, uma produção reflexiva, através de encontros, de leituras, de eventos, como nós temos os diálogos pertinentes, né? Intermitentes, nós temos os seminários promovidos pelo Gesto, as ações de extensão do Gesto, da FOTEC e também de parceiros nossos. E esses eventos eles servem também de link para a discussão de temas que estão sendo explorados nas pesquisas dos nossos membros, pesquisas no doutorado, na graduação, no mestrado. Compreendo, professor. E professor Itamar, eu gostaria que o senhor falasse sobre as perspectivas para o futuro do observatório. O que é que vocês almejam, o que é que vocês vislumbram daqui para frente? Como a professora Vânia já deu início à conversa, a nossa proposta é que o observatório se transforme em uma rede do observatório. Já mantivemos contato, a rede já está formada, né? Em cada região do país teremos um representante do observatório, né? E a nossa proposta é, já para 2017, em cada região, semestralmente, nós realizarmos um evento internacional, um colóquio internacional, em que aconteçam debates, né, e conversações, reflexões sobre as ciências sociais, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, envolvendo as diversas áreas de conhecimento, como educação, comunicação, direito, ciências sociais, antropologia, psicologia, né? E desses encontros resultem em produções científicas, como livros, né? Publicações, tá? E que essa rede ela seja fortalecida e que possa ser ampliada, como Coimbra. Nós pretendemos, por exemplo, realizar também um evento em Coimbra, né? Para fortalecer o nosso vínculo com o Centro de Estudos Sociais, do qual o professor Boaventura é o diretor-geral. E especialmente as nossas produções. Eu acho que o observatório ele vai oferecer a possibilidade de a gente dar visibilidade à produção do nosso conhecimento, às nossas reflexões. E o mais importante é de um modo multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, em que diversas áreas do saber estejam conversando entre si a partir do tema das epistemologias do Sul, da descolonização do saber, né? Da ecologia dos saberes, de temas e de assuntos referentes às pesquisas do professor Boaventura, como de outros pesquisadores que tenham afinidade com a sua pesquisa, né? Não apenas da Europa, mas do Brasil e da América Latina, especialmente. Entendo, professor. Então, essa seria a importância do projeto. Como é que o senhor poderia descrever a relevância desse grupo de pesquisa, desse observatório? Qual seria a relevância disso para os alunos, para os discentes, para a comunidade acadêmica de forma geral? Eu acho que a nossa grande importância é nós tentarmos
mostrar para a sociedade civil que é um grupo refletindo sobre a partir da oposição das ideias dominantes, né? A partir da colonização do saber, a partir de uma dominação que se reflete em todos os campos do direito, da educação, da comunicação, né? No campo midiático, certo? Dentro das universidades. Então, acho que a maior importância é nós sermos um foco a partir do qual serão lançadas sementes, serão disseminadas ideias que possam se contrapor às ideias dominantes, né? E assim, esclarecer, tentar esclarecer, orientar, procurar mostrar quais são os caminhos, tanto para os alunos da graduação, como da pós-graduação, como os colegas que estão buscando aperfeiçoamento. Então, assim, essa importância de interação entre as diversas áreas também é algo que fortalece o grupo, porque acabamos seguindo por um caminho único e diverso ao mesmo tempo, né? E é isso que traz importância para a gente. Acho que o nosso grande diferencial é esse, é mostrar que no campo científico há uma política dominante, no campo da política há uma política dominante, no campo da educação, do direito, da comunicação, e precisamos romper com essas barreiras e de uma forma qualitativamente excelente, certo? Então, assim, de elevado nível, com professores, pesquisadores, doutores, mestres, mestrandos, pós-doutores. Então, um nível de excelência que possa mostrar o que a gente pensa sobre as dinâmicas sociais, né? As políticas sociais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, Tamar, acho que eu queria complementar nessa importância que, se nesse legado desses 15 anos que a gente já tem, acho que a gente tem mais de 100 dissertações e teses realizadas por professores, tanto do Departamento de Ciências Sociais, o programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, a pós-graduação em Educação e o grupo de estudo do curso de Direito, né? Então, acho que assim, vamos pensar em 100 teses que são feitas pelos nossos alunos, que hoje são professores nas suas universidades e que nessas universidades já tem um filhote, como a gente diz, do grupo, e que os alunos dos nossos alunos já estão orientando nessa linha de estudos, não é? Então, veja, só depois de tanto tempo é que a gente hoje já tem publicações internacionais, que ela tem a editora da Universidade de Coimbra e a editora da UFRN publicando os nossos trabalhos. Só esse ano, só há 2 anos, nós conseguimos fazer um seminário internacional. Então, a gente fez um colóquio, Direitos, Sociedade e Justiça Cognitiva, aqui na UFRN, e o professor Itamar e o professor Zé coordenaram um seminário sobre saberes da América Latina, né? Lá na Universidade de Coimbra, quando eles estavam fazendo pós-doc lá. Então, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente agrega muitas pessoas de várias universidades do mundo e do local que a gente está, né? Então, essa publicação que assim, não é que a gente ainda vai fazer, a gente já tem um inventário enorme e esse inventário nos diz que já temos muita gente pensando alternativamente às ideias dominantes, que eu acho que é o principal talvez eixo e o principal slogan do nosso pensamento. Não que a gente vá jogar todo o conhecimento fora, claro, mas a gente precisa analisar que tipo de conhecimento a gente está produzindo, como a gente disse, que é escrevendo, e que o nosso aluno está refletindo sobre a própria realidade. Esses eventos, tanto o professor Zé, o professor Itamar na área da FOTEC, o professor Zé, que faz muitos eventos de extensão, como a gente aqui na universidade participando de vários seminários, eu acho que é bem importante que muitos desses momentos a gente também traz a comunidade extra-universitária para raciocinar conosco, né? Aí muitas vezes eles começam a despertar para uma leitura que antes eles não desconfiavam que era possível, né? Eu acho que essa importância da gente fazer as pessoas pensarem diferente, para mim é o principal foco. Tudo bem. Professor Zé, o senhor quer fazer mais alguma colocação sobre o observatório? Bem, o que eu gostaria de dizer é que o observatório ele tem sido uma sementeira aqui no meio acadêmico e também na atividade de extensão, de contato com a comunidade,
no sentido de tematizar, colocar reflexões sobre o nosso cotidiano, principalmente a partir de uma perspectiva, como foi dita, contra-hegemônica, né, e tem já colhido frutos em relação a isso, né, porque algumas ações, algumas iniciativas que são tomadas, por exemplo, por alunos de direito em relação às comunidades que são assistidas juridicamente, tem muito da contribuição dessas reflexões que foram travadas a partir, né, do que a gente chama dessa interação de ideias que circulam em toda a rede do Observatório, já que o Observatório hoje é uma rede com parceiros e que faz circular essas reflexões, também instigando a iniciativas das lutas populares. Então esse é o grande, eu penso que é o grande legado que a gente começa a construir e ver também como rendendo frutos para a nossa aprendizagem. Muito bem, nós agradecemos a participação dos professores e a disponibilidade. Só lembrando que essa semana acontecerá um evento na quinta-feira, dia 8, do Observatório, e você pode conferir tudo aqui pela Agência FOTEC. Obrigada!